Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao nosso DAR. Agora, essa semana é o segundo vídeo e é o vídeo do Portifa Review. Essa semana eu vou estar revisando 3 trabalhos que são do Nork ou Nurk, do Gabriel Colucci e do Fábio do The Cube. Esse é do Nurk, esse é do The Cube e esse é do Gabriel Colucci. Caraca, essa galera tem uns nomes artísticos, né, velho? Não, tô brincando. Bom, vamos começar por esse aqui que é do Nurk. Isso. Primeiramente, obrigado por ter mandado o trabalho. E para vocês que querem o seu trabalho avaliado por mim, manda para mim, que eu já tô chegando no fim dos trabalhos que eu tenho aqui. E a galera que manda, sempre manda. Tem gente que manda portfólio, manda 3, 4, 5 trabalhos. Eu queria pedir, manda um de cada vez, sabe? Porque, por exemplo, se você me mandar 4, eu não vou revisar os 4. Eu vou pegar um e vou deixar os outros na fila ali, entendeu? Então, o que eu queria pedir pra vocês é sempre escolhe um, manda pra mim. Ou se não, manda uns 3 e fala assim, Gão, esse é prioridade 1, esse é prioridade 2, esse é prioridade 3. Porque daí, se por exemplo, se eu não receber nas outras semanas, já vou encaixando uns outros pra já entrar certinho. E também pra poder revisar trabalho de gente diferente, né? A intenção é a gente ajudar a comunidade inteira e não só ficar focado em uma pessoa, por exemplo. Que daí eu tô dando basicamente uma assistência online pro cara, entendeu? E o lance, e o legal seria uma vez ou outra, tipo um por mês, se quiser mandar um por mês, sabe? Acho que é legal, mas manda sempre que eu preciso do conteúdo, das imagens de vocês para eu poder fazer o trabalho que eu faço aqui, beleza? Então vamos lá então, Nurk. Cara, primeiramente, batendo no olho, eu acho que é uma imagem bem bonita e tem um sol. Eu gostei bastante do fundo que você fez ali, do sol, com essa luz entrando e essas cores que você usou. Eu achei que ficou bem legal, ficou bem harmonioso. Ficou com uma pegada básica, quase igual daquele que acho que foi o trabalho que o Jack fez, né? O Zefote, acho que fez um dos Kilo, ficou uma pegada meio parecida, de cores, assim, achei bem legal. E eu acho que tem um pouquinho do storytelling aqui, de você colocar essa fita cassete. Mas eu acho que, por exemplo, no storytelling faltou um pouco, porque você fala de lembranças, né? Que o nome da imagem é Lembranças. Então, por exemplo, uma coisa que agora que eu nem tinha notado, que surgiu na minha cabeça, seria, por exemplo, que nem tem... Já viu aquela cassete do primeiro Guardians of the Galaxy, que tem o filme? Eles fizeram uma cassete super legal, super customizada. Então, acho que, por exemplo, se você colocasse alguma coisa aqui na fita cassete que falasse de lembrança, ou qualquer ou um escritinho, lembrança, ou alguma coisa que juntasse mais esse conceito de lembranças do que, por exemplo, se só tem uma fita no chão e um céu bonito. Talvez pode ser a última fita que se deixou, alguma coisa assim. Enfim, não vou entrar nesse mérito do que você cria, da sua ideia. Só foi uma coisa que eu bati o olho agora e eu lembrei e eu achei interessante falar. Bom, vamos para as anotações que eu fiz e depois eu tenho algumas sugestões aqui. Como eu falei, gostei bastante das cores, achei o céu muito legal. E eu apontei alguns pontinhos aqui que eu acho que você poderia trabalhar para deixar essa imagem ainda mais interessante, beleza? Então vamos lá. Ó, vamos começar aqui, cara, com o seu... Vamos começar aqui com as anotações. Por exemplo, quando eu bati o olho aqui, ó, eu vou aproximar bem perto para você ver. Você percebe, uma coisa que eu notei, eu achei que o sol, essa parte que você colocou aqui entrando para a árvore, que provavelmente está em screen, você percebe que ela não é redondinha, e eu percebi que ela entra um pouquinho demais para dentro da árvore. Eu acho que ela ficaria um pouco mais assim, ó, ela ficaria bem na ponta assim, ó.
Porque não tem como a luz entrar tanto assim, cara. Não é uma coisa que não tem como. Que, por exemplo, não faz muito sentido. Então, por exemplo, o que eu faria seria deixar esse flare e mover ele um pouquinho para a esquerda. Esquerda. E daí você tem aqui, ó, e entra um pouquinho, ao invés de entrar tanto. Tá vendo, ó? Você pode até pegar como referência algumas imagens que tem o sol entrando, você vai perceber que não entra tanto assim. E tenta sempre manter uma esfera. Você percebe que acho que você esticou ela um pouquinho e ela ficou um pouco oval. Então é sempre legal tentar manter ela um pouco esférica. Agora analisando a imagem aqui, cara, por exemplo, se você tem esse sol, tá vindo pra cá, tô imaginando que isso é um nascer do sol, né? Podemos dizer assim, que o sol tá bem, pode ser um nascer do sol. Eu diria que é um nascer do sol. Vamos por essa ideia aí. Não. Eu acho que é um sunset, porque que tem essas cores mais. Enfim, vamos seguir aqui. O que eu achei interessante? Adorei o seu céu. Mas eu achei que essa parte aqui, cara, por exemplo, da sua imagem, ela poderia ficar um pouquinho mais clara. Porque quando você olha aqui, ó, ela ficou muito escura aqui. Eu não sei se isso for um blend que você colocou no seu céu, alguma coisa assim. Eu acredito que seja um blend, ó, porque olha aqui, ó, acho que vazou um pouquinho pra cá. Então, o que eu faria aqui, brother? Eu tentaria deixar isso um pouquinho mais claro, principalmente aqui, ó. Porque essa parte aqui e essa parte aqui me incomodam um pouco, tá? Aí vamos voltar para as notas aqui. Aqui eu percebi que você aplicou um blur. Eu não sei se esse blur foi aplicado depois ou se era da foto. Eu acredito que você aplicou na mão. Eu consigo ver um pouquinho da máscara aqui, ó. Então, mesmo que você fizer a máscara, sempre confere quando você for aplicar o seu blur para ver se você não deixou nenhum rastro. Tá vendo aqui, por exemplo, ó? Aqui, por exemplo, fez o blend legal, tal. Às vezes você poderia fazer até mais usar aquele pincel de grama e pintar aqui, ó. Mais um pouquinho. Isso é detalhezinho, só você vai fazendo bem pequenininho e depois você dá um blurzinho também para encaixar e fica legal. Eu gostei, apesar... Não, se bem que você sai daqui reto, aí daqui foi uma área que eu achei um pouco estranha. Eu tiraria essa parte aqui, ó. Porque essa árvore ficou, como você deu o blur nela, ela ficou basicamente como que um ponto. Então eu tiraria ela, cara. Esse pá até tiraria essa aqui também, ó. Mas essa aqui não me chamou tanta atenção. Eu acho que, por exemplo, uma sugestão que eu posso dar para você aqui seria pegar essa parte aqui, ó. Essa parte das montanhas, tá? Eu vou mostrar aqui, essa parte das montanhas aqui. E subir ela um pouquinho, porque daí você teria a grama entrando e aí você começa a subir nas colinas. Porque do jeito que eu vejo aqui, ó, a sua grama morre e eu já vejo uma colina que tá bem para trás. E eu acho que seria interessante se eu conseguisse ver um pouquinho do caminho, tá? O que mais? Vamos ver aqui. Cara, vamos falar da fita agora. Ó. Eu achei que a sua fita tava muito clara. Ela ficou muito clara. Compara a resolução dela com a grama, ó. Você vê que a resolução dela tá bem mais baixa, até meio fora de foco essa parte aqui, ó. Aqui até tá um pouquinho mais sharp. E aí tem um errinho de máscara aqui, nessa parte. Aqui, ó, perto dos pés, do pé da árvore, eu achei que ficaria interessante se você fizesse mais caprichasse um pouquinho mais na máscara, para não ficar só 1, 2, porque grama não é muito assim. Seria legal você colocar mais uns fiozinhos mais médios e vai brincando, porque você percebe que aqui, ó, essa integração da raiz com a grama deixou um pouquinho a desejar. E, por exemplo, essa área aqui,
poderia ficar um pouquinho mais escura, já que ela não tá... Ela tá entre entre as raízes aqui. Nossa, hoje o meu inglês e português tá uma bosta. Mas enfim, vamos seguir. Vamos lá. Voltando aqui pra fita, cara. Ó, então, uma coisa que eu achei foi que a fita tá muito clara para um sol que tá tão longe assim. Tá vendo? Porque, por exemplo, você olha a sua grama aqui, ó. Aqui, ela não tem... Ela já começa a perder um pouco de luz. Ela tá meio que tampadinha um pouco. Tá certo que essa luz vai entrar um pouco. Mas eu acredito que essa parte aqui, ó, ficaria bem mais escura. Principalmente essa parte aqui que não tem muito contato com a luz, porque você tem o plano dividido. E eu também deixaria mais escuro aqui. Na real, eu até veria se você conseguiria arrumar uma outra foto de fita cassete para encaixar aqui que fosse um pouquinho mais realista, sabe? Porque você tem esse cenário todo bonito aqui, e aí você joga essa e você vê a diferença de resolução que ela tem. Ela não dá um encaixe tão legal, e pelo fato que ela não... que você fez o fato que você deixou ela tão clara, ela não integra muito com o background, com a luz da sua cena, entendeu? Depois eu vou mostrar nos meus ajustes, uns ajustes rápidos que eu fiz aqui, mas acho que dá pra você entender a ideia do que eu tô querendo passar, beleza? E outra, cara, você vai dropar essa fita cassete na grama, tem que ter uma sombrinha, cara. Ó, não tem sombra nenhuma aqui. Ó. Ficaria legal marcar uma sombrinha. Eu sei que é difícil fazer, porque você vai ter que fazer e mascarar essas partes da grama e tudo mais. Mas vale a pena, porque traz um realismo, cara. Não precisa ser uma sombra marcada, pode ser uma sombra mais difusa. Só para trazer um pouquinho desses tons aonde a câmera tá cobrindo a grama, tá vendo? Ó, umas partes aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, mas só para mostrar que como você tem essa ausência de luz e você tem um objeto por cima da grama, ela daria uma abafadinha, tá? Não precisa ficar tão preto assim. Eu faria uma curva. Ó, vamos fazer aqui rapidinho, que a galera fica pedindo sempre. Ah, faz aí pra mim e tal. Vamos fazer rapidão aqui, só para dar uma ideia. Como que isso ficaria? Puxa uma curva. Abaixo. Um fender aqui. Vou fazer porcamente, tá, galera? Só para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero dizer. Eu jogo um degradê aqui. Mas seria uma coisa mais ou menos assim. Acho que a sombra não ficaria tão pra lá, ficaria um pouquinho mais aqui. Mas é só pra você entender a ideia que eu tô querendo passar, saca? Porque, por exemplo, você tem isso aqui ficando mais escurinho já. Ele já fica mais encaixado na cena, tá vendo? E sutil, cara, sutil. É só pra dar a impressão que tem algo lá. Porque você percebe como fica claro assim, fica meio estranho, cara. Beleza? Bom, aí como você vai mover aqui, eu percebi que você deixou uma partezinha aqui. E esse é gosto pessoal, tá? Não me leve a mal. Eu acho que você poderia estender a sua árvore um pouquinho mais e fazer, já que você tem a luz vindo daqui na esquerda, essa parte aqui, quando ela começa a vir para cá, ela ficaria gradualmente mais escura. Então você faria um degradê daqui para cá, puxando no escuro, e você vai arrumar ela depois. Então faz o degradê daqui para cá, escuro, escuro vindo para cá e morrendo. Isso vai ajudar você a delinear um pouco mais o shape da sua árvore também. Porque você tem que pensar assim, essa árvore está contra a luz, certo? Você tem um pouquinho entrando aqui,
e a gente vai mover um pouquinho para cá. Então, porque essa parte aqui não tem ausência de luz, então ela ficaria, naturalmente, ela ficaria um pouco mais escura aqui, entendeu? Aí depende, se você resolver fechar aqui, aí você vai pro escuro. Se você não resolver fechar, aí você faz uma curva assim, ó, por exemplo. Vou fazer porcamente de novo, hein? Não me julga. E aí você... Ai, eu odeio quando acontece isso. E aí você puxa no feather. Ó. Aqui. E aí você deixaria ela um pouquinho mais escura. Pra ir delineando um pouquinho mais, tá vendo? E lógico, dá pra você ajustar isso com degradê, tá? Não vai me julgar que eu fiz um negócio aqui em 2 minutos, nem chequei nada. Mas é mais ou menos uma ideia assim, de repente você joga até um azulzinho, cara. Bem pouquinho. Um cinzinho. Ó. Já fica mais legal. Já fica um pouquinho mais condizente com a luz. Acho que ficou muito forte. Acho que seria uma coisa mais assim. 60. 50, tá bom. Bom, agora vamos para a parte que eu... Deixa eu só revisar aqui, tudo certinho. Ah, essa folha aqui, cara, eu acho desnecessário. Primeiro porque ela tá distorcida. E eu consigo ver aqui, parece que você recortou ela com varinha mágica, ó. Consigo ver o serrilhado do recorte. E eu acho que ela não adiciona nada na sua composição aqui, vindo pra cá. Da mesma forma que eu acho que essa flor aqui, que tá com blur, também não acrescenta nada. Deixa eu tomar água bem rapidão. Eu acho que ela não acrescenta nada, por exemplo. Acho que ela até tira um pouco da atenção daqui da fita cassete em si. Gosto das folhas voando e tudo mais. Vocês vão perceber que nesse React vai ter outro trampo, que é o do Gabriel Colucci, que tem umas folhinhas voando também. Eu acho legal, já fiz isso muito tempo, quando eu comecei a trabalhar com retoque. Eu já tive a fase dos passarinhos, eu já tive a fase das folhas voando. Então eu entendo vocês, eu entendo perfeitamente. É uma coisa que traz movimento e tal. Só pensa que você não pode... Essa diferença gigante de blur aqui, sabe? Tenta pensar mais ou menos como se isso fosse uma foto, cara. Então, você pode até ter algumas coisas, algumas folhas voando e tudo mais, mas tenta pegar alguma referência que faça sentido. Porque o que eu vejo hoje em dia no trabalho da galera é o cara aplica blur em tudo. É blur na frente, é blur atrás. Eu entendo que você está fazendo isso para isolar o seu objeto e tudo mais, e que a cara de atenção fique em tal lugar. Mas tenta pegar a referência fotográfica, cara, porque senão você começa a cair numa... Você começa a fazer sempre do mesmo jeito, entendeu? E você meio que desconsidera a parte fotográfica da parada, que eu acredito que é uma das partes mais importantes do nosso trabalho quando se trata de retoque. Porque se a gente está reproduzindo fotos, certo? A gente quer que a nossa imagem seja realista. Então a gente precisa pensar dessa forma para que as nossas imagens fiquem cada vez mais realistas. Mesmo que for fantasia, mesmo que tiver um dragão voando e não sei o que, não tem problema, cara. Por isso que, por exemplo, as imagens da Platinum, da Light Farm, de outros estúdios, do Carioca, Castaneia, enfim, Recon, um monte de estúdio no mundo inteiro, você percebe que os caras têm muito cuidado com isso e é sempre muito fotográfico. Então, lembra disso, porque isso vai te ajudar bastante, tá? E você percebe aqui que você tinha uma cena animal. Já tá legal pra caramba. As coisas que eu apontei aqui são revisões que você pode matar ali em 1 hora no máximo, sacou? Então, o projeto já tá num nível bem legal. Gostei das cores, achei que tá legal pra caramba. Só tem esses pontinhos aí, entendeu? Se você for alinhando o seu workflow e deixando ele cada vez mais... Ok, vou checar isso. Qual que é
qual que é o foco da minha lente aqui? Qual que é aonde eu tenho blur? Tá tudo em foco? Como que tá? E aí você começa a trabalhar em cima, isso vai te treinando para que você chegue, para você já bater o olho e já falar assim, ah, beleza, vou fazer assim, pum, 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 boa. Beleza? Agora eu vou mostrar aqui as sugestões que eu fiz. Então, o que que eu fiz aqui? Eu adicionei um pouco mais, eu deixei a cena um pouquinho mais escura. Fiz uma curvinha aqui, tirei um pouco aqui no meio. De novo, fiz isso rapidão, hein, galera. Pra deixar um pouquinho mais delineado aqui, começar uma vinhetinha, já que essa luz tá um pouquinho mais longe. A gente tá falando de um pôr do sol. Então isso ajuda a contextualizar e desenhar a luz um pouco melhor. Aí eu fiz um ajuste aqui na fita, só para deixar um pouco mais escuro. E como eu falei antes, cara, eu tentaria pegar outra fita, uma fita que esteja em foco, para que você consiga trabalhar ela da melhor forma. Aí eu adicionei uma curva aqui, cara, puxei o vermelho e um pouquinho de amarelo e um pouquinho na intensidade dela, só para desenhar essa luz aqui um pouquinho, ó. Olha como é suave. Só para desenhar um pouquinho e já marcar, dar esse arzinho, delinear essa luz um pouco melhor, que daí ela já vai dando um fading aqui, já começa a mudar, já começa a ficar um pouquinho mais azulado. A gente tá longe, eu acho que fica bem legal. Aí eu deixei um pouco mais escuro, adicionei um pouco de magenta e um pouco de amarelo. E depois eu adicionei um pouco de azul nas sombras. Só para marcar um pouquinho. Deixa eu olhar aqui de perto, dá pra ver. Opa! O que é isso aqui? Ô, louco, cara. Agora que eu vi essa fita. Olha. O que é isso aqui? Tem um erro aqui, maluco. Pera aí, agora eu liguei o radar, hein? Agora eu vou olhar essa fita direito. Pera aí, galera. Ô, louco. Não acredito que não tinha visto isso ainda. Por isso que é bom sempre revisar o trabalho, galera. Se não revisar... É, cara, tem um erro aqui mesmo, hein? Cara, dá uma conferida nisso, hein? Olha. Caramba. O Gão vacilando mesmo. Bom, acho que é isso, cara, dessa imagem. Vou mostrar o antes e depois aqui, só pra você ver. Ó. E eu acho que o principal foi... Olha como a sua fita cassete dá uma encaixadinha melhor. Não precisaria nem ficar tão escura assim, sabe? E... Vê se você consegue trocar essa fita, essa fita cassete, que eu acho que pode ser bem legal. Tá? Só mais uma vez aqui. O antes, o depois. E, cara, parabéns. O trampo tá irado. Só essas coisinhas que eu apontei mesmo. E parabéns, Nurk. Nurk. Depois me manda o seu nome, hein, cara, que eu não sei o seu nome. Bom, vamos agora pro Pomo de Ouro. Que eu acredito que foi uma imagem feita no curso do Lucas Rosa, talvez. Acho que sim. Vamos lá. Cara, tem alguns pontinhos que eu achei... Vamos supor. Eu achei que a ideia que você teve foi legal, de mostrar esse lance da biblioteca. Eu acredito que esse Pomo de Ouro até é um negócio de Harry Potter com drink. Enfim, eu não me aprofundei para saber exatamente da onde que vem esse desafio lá do canal do Lucas. Mas eu vou analisar a sua imagem aqui como se eu tivesse recebido ela e eu fosse o seu supervisor, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que eu bato o olho e me causa uma estranheza, cara, é... Ó, eu vou dar um zoom out aqui. Você percebe, ó, eu bato o olho e a perspectiva da sua imagem principal, que é aqui, ela não bate muito com a perspectiva daqui, ó. Tá vendo? Ela tá fora, porque eu acredito... Depois eu vou mostrar, eu fiz um desenho aqui, que vai ajudar você a compreender um pouquinho melhor. Então, vamos supor, como você tem um produto... Ó, vou pegar aqui. Você tem um produto aqui. Ele tá assim, ele tá alto
e ele está inclinado para trás. Um pouquinho, certo? Então quer dizer que a ponta disso aqui não está totalmente reta. Ela está um pouquinho assim, que está numa pose heróica. Você consegue perceber pelo desenho que você fez aqui, ó. Naturalmente você fez ela ficar mais alta. Então quer dizer que tudo para trás tem que seguir mais ou menos aquele ângulo, tá vendo? E esse ângulo aqui você até faz um bom trabalho pegando mais ou menos a linha, mas a linha chega aqui, ó, ela já sai totalmente fora. Então eu acho que esse ponto da perspectiva pegou um pouco pra mim, e eu acho, cara, que o seu céu aqui, por exemplo, ele tá muito claro. Porque, por exemplo, você quer trabalhar com screen, né? Com magia, tá colocando as paradinhas aqui, você colocou umas ambers e umas fumaças aqui. Se não tiver escuro o suficiente, o seu screen não vai aparecer. Ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Você perde ele totalmente. Aqui ele aparece, mas daí aqui ele já não delineia certinho. Então, o que eu falaria pra você? Eu tentaria deixar esse céu não, né? O topo da biblioteca um pouco mais alto, cara. Um pouco mais alto. Sabe? Eu acho que ficou... Principalmente essa parte que tá convergindo aqui, ó. Talvez se tirasse ela, daria um respiro melhor e ficaria mais legal. Mas eu acho que eu senti que a imagem tá um pouquinho achata, tá quase relando no topo assim, ó, tá vendo? Me dá a impressão disso. E aí eu marquei algumas outras coisinhas aqui, que tem ó, uns errinhos de máscara, ó. Se você vier aqui, ó, você consegue ver essa linha claramente, ó. Não sei o que rolou aqui. Marquei mais umas coisinhas. Ó, quando você fizer o recorte, dá um feather na sua máscara, ó. Aqui também tem um probleminha de máscara. Olha como tá craquelado aqui. Você poderia dar um blurzinho, um feather de meio pixel, talvez um feather de 1 pixel, dependendo de como for a resolução dos outros assets da sua imagem. Ó, essa parte aqui eu não entendi direito o que aconteceu. Ó, consigo ver, tá vendo? Ó, serrilhado, ó, o serrilhado aqui, ó. Olha a diferença de resolução das duas imagens. Ó, você fez um recorte legal até, fez ele irregular, mas você pecou na hora de, ó, eu consigo ver a edge aqui, ó, faz uma sombrinha mais legalzinha, sabe? Uma sombrinha, faz um degradezinho daqui, ó, de escuro pro claro, vindo pra cá, porque essa parte aqui, por exemplo, ó, não tá de encontro com a luz. Ela tá tampada pela garrafa, então ficaria um pouquinho mais escura. Essa partezinha que tá subindo aqui, ó, ela poderia ficar um pouquinho mais escura e um pouco claro. Isso tudo vai ajudando a encaixar. Mesma coisa aqui, ó, um pouquinho mais escuro e daí pro claro. Olha aqui, ó, essa parte aqui não ficou muito legal, ó. Eu acho que você deve ter tido algum problema com máscara. Olha a sua edge aqui, não sei se você deu um high pass nervoso nesse limão ou se você montou ele. Acho que deve ter sido high pass, pelo que eu tô vendo aqui, é high pass. E quando você for fazer o recorte, cara, faz um recortinho um pouquinho irregular, não precisa ser tão irregular igual você tem aqui, mas faz um pouquinho, sabe? Porque se você cortar simplesmente reto assim, não fica muito legal. E eu tô falando mais nas pontas aqui, ó, mais aqui assim. E eu acho que daria um up legal no seu trabalho. Aí o que mais que eu marquei? Ah, tá. Eu achei que, por exemplo, eu deixaria essa parte aqui, ó, que tá na frente, um pouco mais escura. Por quê? Para que essas ambers, né, como que fala essa amber? Eu falo nos Estados Unidos amber. Essas partículas e a fumaça iriam aparecer um pouco mais e ficar um pouquinho mais realista. E tenta ver, mais ou menos, quando você for trabalhar com fumaça, essa fumaça aqui é uma fumaça mais de refrescância, essa fumaça aqui é uma fumaça mais de cigarro, alguma coisa assim. E tenta colocar de um jeito que fica mais suave. Que fique um pouquinho mais suave, sabe?
do jeito que você colocou aqui, ficou meio perdida. Eu não consigo entender muito o porquê dela, sabe? E, bom, agora vou mostrar para a parte 2 aqui, que eu marquei umas coisas. Ó, parte 2. Bom, aí, por exemplo, se eu fosse o seu supervisor, o que eu falaria pra gente tentar aqui, cara? Eu tentaria essa parte toda do céu que eu marquei que tá dentro do preto aqui, eu tentaria deixar ela mais escura, ou até pegar outra imagem, até separei umas imagens aqui de referência, ó. Talvez uma coisa assim, tá? Só peguei isso rapidão no Google, só para te dar uma ideia mais ou menos. Porque você percebe que aqui a câmera tá até um pouco mais baixa, mas ela te dá um ar de imensidão maior, sabe? Então, você adicionaria um respiro ali, um pouco. Teria que testar para ver, viu, cara, se funciona mesmo. Mas eu acho que você dando um respiro maior, talvez só tirando aqui, deixasse o seu teto um pouco mais escuro, porque você tem a garrafa clara e o teto claro. Então, você está precisando de um pouco de contraste, para que você possa fazer o screen que está aqui funcionar, certo? Você quer que isso apareça. Você quer que do jeito que está aparecendo bonitão aqui, eu quero que apareça aqui e aqui também. Então, para que isso aconteça, tem que estar escuro. Então, a minha sugestão seria: deixa essa parte do céu que está aqui, deixa ela à noite. Deixa ela à noite. Faz uma entrada de luz bem suave, bem bonita para marcar um pouco aqui. E aí você vem, ela vai entrar um pouquinho aqui a luz, aí ela vai ficando um pouquinho mais escura, e aí quando vai chegando aqui, porque eu imagino que o nosso pomo de ouro é, sei lá, uma bebida mágica muito doida, e aí quando aqui ficaria mais claro, ia dando fading para trás mais escuro, com os highlightzinhos aqui, provavelmente com uma luz da lua, alguma coisa, mas bem suave mesmo. E daí tudo ficaria mais escuro, né? Agora aqui tá muito claro. E aí, por exemplo, você mudando isso para noite, você poderia aplicar um color grading, que seria um pouco mais azulado ou escuro, um pouquinho mais neutro. E isso aqui, e o seu pomo de ouro aqui, os seus ingredientes, iam explodir. Porque daí ia gerar o contraste que você precisa aqui, ia isolar a sua peça, ia isolar o seu produto um pouco melhor. E uma outra coisa que eu achei que você poderia ter colocado um pouquinho mais de tempo é que você não assinou nenhum color mood para sua imagem. Você percebe que tudo, ó, tá tudo bem cru, que eu digo assim, é sem muita correção de cor, sabe? Aqui eu achei que tá muito saturado na parte da laranja, aqui também eu achei que tá muito saturado, os verdes aqui estão muito saturados também. De novo, papo das folhas voando e tudo mais. Mas eu achei legal porque você quer mostrar que tem uma magia, alguma coisa ali. E, por exemplo, esses efeitinhos que você colocou aqui, ó, eles apareceriam muito melhor se esse fundo fosse mais escuro. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso, cara. No geral, eu achei que a sua ideia tá bem legal. Eu acho que são alguns pontinhos que tem para arrumar. Mas pensa sempre nesse lance da legibilidade, ó. Você imagina se isso aqui fosse um pouquinho mais escuro, ó. Ia ler muito melhor. Vou fazer de um jeito bem porco aqui. Só pra gente ver. Não dá muito claro, cara. Não vai ficar bom, eu acho. Foi muito, mas... Isso é só pra mostrar a ideia, hein, galera? Pelo amor de Deus. Que, por exemplo, pra eu mexer... Eu até pensei em mexer um pouquinho nessa imagem, mas eu fiquei pensando assim, cara, vai dar mais trabalho pra mim isolar tudo isso que eu preferi... não vai ficar bom. Mas eu acho que deu pra você entender, né? Pelo que eu falei... Do lance do contraste, do lance de isolar aqui, do lance de trabalhar as coisas da melhor forma.
Mas tá legal, cara. Tá legal. Eu acho que são só esses pontos, porque, por exemplo, se você não tivesse trabalhado com o lance da magia aqui e as fumaças, até poderia ficar um pouco mais fácil, um pouco melhor, mas eu acho que falta contraste. Eu acho que o ponto maior pra mim nessa imagem foi contraste, ó. Talvez até se abrisse um pouco mais a janela, sabe? E fosse um pouquinho mais escura. Ficaria legal. Mas, cara, parabéns. E esse trampo é do Gabriel Colucci. Gabriel Colucci. É muito louco. Gabriel Colucci. Do Norque. E esse é do Colucci. É isso aí. Só confirmando os nomes aqui. E lembrando, galera, me manda, quando vocês mandarem pra mim, manda com o seu nome. Se tiver um pseudônimo, põe o seu pseudônimo. Mas eu gostaria de saber, e se puder, deixa o link do Behance também, que quando eu fizer a revisão aqui, eu já vou no seu Behance, já mostro você pra galera, e a galera já te segue. Sabe como é, né? A gente... Cara, o nosso mundo é pequeno, então quanto mais a gente trocar ideia, quanto mais a gente se conhecer e tudo mais... Cara, uma outra coisa que eu ia falar aqui, eu não sei se você adicionou essas gotas por cima, mas eu percebi que elas ficaram bem contrastadas. Principalmente aqui, ó. Será? Eu acho que sim, hein, cara. Acho que você adicionou isso na pós. Você tá enganado, tá? Ah, sim, você adicionou na pós. Você adicionou na pós. Ou se ou não. Isso não é foto. Toma cuidado que o que entregou aqui foi que ficou um contraste muito alto, ó. Ficou muito escuro aqui. Então se ficasse um pouquinho mais suave, eu acho que daria pra passar. Tá vendo? Ó? Como as suas gotas chamam bastante atenção. Talvez até um blurzinho ajudaria um pouco. Talvez mudar um pouquinho, fazer umas escorrendo um pouco mais. Olha, ficou bem uniforme. Mas eu gostei. Essa aplicou umas aqui também. Mas posso estar enganado. Bom, agora vamos pro último, que é do Fábio do The Cube. Que eu imagino tem um curso e tudo mais. Troquei ideia com ele outro dia. Cara, a gente boa pra caramba. Ele mandou essa imagem aqui pra gente, que eu achei que é uma imagem muito massa. Tipo, uma ideia muito massa. Com uma imagem com bastante potencial. Que tem, você viu que tem um pôr do sol lá no fundo, muito legal. Olha essas nuvens, muito doida. Tem esse portal aqui que abre. Tem os índios. E esse frame que ele fez aqui. Então vamos lá. O que eu bati o olho, que eu percebi, cara, é que você tentou fazer... Mesma coisa que eu falei pro Gabriel. Se você vai trabalhar com screen, tenta deixar o seu cenário um pouco mais escuro. Tá? Porque eu acho que você combinou várias fotos aqui, e eu imagino que as fotos da montanha que você usou, essa parte aqui, ó, elas foram fotos de dia. Elas não foram fotos à noite, eu acredito. Porque eu percebo que você basicamente puxou uma curva ali e baixou o... Fez assim, né? E baixou os highlights aqui para abafar um pouquinho. Eu posso estar enganado, mas esse é meu palpite. E aí, o que eu achei aqui? Eu acho, por exemplo, porque para mim, nessa imagem, o que importa realmente é o portal, essa partezinha aqui, o maluquinho, essa partezinha aqui, o maluquinho, o fogo, o outro camarada aqui e morre aqui, ó. Então, essa aqui seria a minha área de interesse. Certo? Então, como que eu vou fazer a minha área de interesse ficar mais interessante? Deixando o resto um pouco mais escuro. Essa parte aqui não, tá? Que eu curti pra caralho esse céu. Achei que ficou muito massa.
Mas a ideia seria deixar mais escuro. Ó, tá vendo aqui, ó? Se você tem o... Você não tá com... Você tá com ausência de luz. Então, ó, olha como a sua luz tá marcada aqui. Isso teria que ficar bem mais escuro, sabe? Essa parte aqui da areia atrás também, ó. Ó, e você olha nos personagens, ó. Ah, uma coisa que... Ó, a luz dele tá errada. Por quê? Ó, olha a sombra dele aqui, ó. Olha a sombra dele aqui. Quer dizer que a luz tá vindo daqui, ó. A luz tá vindo daqui. E aí, você tá querendo simular que a luz tá vindo daqui, ó. Olha esse canhão de luz aqui, ó. Porque essa luz tá bem longe. Então você tem essa fonte de luz, essa fonte de luz. Então, naturalmente, ficaria mais claro aqui no cara, certo? Aí esse meio ficaria mais escuro, porque você não, ó, ele tá de costa para o fogo. Então, essa parte aqui ficaria mais escura e essa parte aqui ficaria um pouco mais azuladinha e com highlight, ó. Você percebe que se olhar o braço dele aqui, o braço dele está totalmente escuro. E como que o braço dele ficaria totalmente escuro se ele está recebendo essa luz de frente? Tá? Mesma coisa aqui com esse cara. Esse cara até que ele tá um pouquinho mais certo, vamos dizer assim. Ele tem o highlight aqui, ó, o recorte também acho que poderia ter feito com um pouquinho mais de carinho, prestando atenção nas edges e tudo mais, porque isso denuncia muito, cara, o que é montagem. E uma outra coisa que denuncia muito é esconder o pé. Esconder o pé. Você vê isso sempre direto. O cara fazer um trampo com o carro, o cara esconde uma das rodas ou esconde o pé. Em algumas situações isso funciona, tá? Eu já fiz isso várias vezes, mas é uma coisa que tem que ser usada com uma certa parcimônia, porque senão, por exemplo, se é um cara que trabalha com isso, eu vou bater o olho e eu já sei que o cara não tinha um pé. Ou que que você não tinha essa parte aqui, entendeu? Que não tinha a parte do pé, alguma coisa a mais. Então, ó, a gente falou da luz, ó, por exemplo, olha essa sombra dele como tá abafada. Se ele tivesse essa sombra vindo para cá, ele teria que ter mais ou menos a densidade dessa aqui, ó. E olha, ele é o que tem a luz mais fora, ó. Que aqui ele tá super claro, ele não tem nenhuma incidência de azul aqui e ele tem um highlight atrás e essa sombra aqui denuncia, ó. Tá vendo? Ele tá muito claro. Muito claro. Então, deixa eu ver aqui se eu marquei. Ah, eu achei muito massa esse efeito que você fez aqui, ó. Não sei se foi um EPS ou um vetor que você pegou, que é pra mostrar que tava acontecendo alguma coisa, mas, cara, quando você fizer isso, checa certinho, ó. Tá vendo? Porque tem umas partes que tem craquelado e ela acabou tirando um pouquinho o brilho do efeito tão legal que você tinha feito. Aqui ficou legal, ó. Você fez, tá vendo? Aqui também tem, ó, mas aqui tá um pouquinho mais zoado. Mas quando tá assim, ó, eu achei bem legal. Agora vamos... Ah, cara, essa parte aqui eu tiraria, tá? Porque que a luz da sua imagem não tem nada a ver com o que tá acontecendo aqui. Tá, você até colocou alguns highlights, mas está virado para cá. Então, eu acho que a sombra disso aqui seria totalmente diferente, seria caindo mais para cá. Porque analisando a sua imagem, essa é a fonte de luz mais forte que tem. A gente já falou disso, da área de interesse. E então a gente tem que seguir mais ou menos. Essa parte aqui, ó, que você fez no lado esquerdo, ficou legal. Beleza? Agora eu vou te mostrar minhas sugestões aqui, cara. E eu fiz mais ou menos um paintover só para explicar mais ou menos o que eu tinha falado da área de interesse. Tá? Mas não vai julgar a minha porquice aqui, mas eu acho que vai dar para você entender um pouquinho mais do que eu tava falando de isolar com a luz e fazer com que essa cena ficasse um pouquinho mais escura e delineasse um pouquinho mais da luz
pra gente realmente focar nessa área de interesse. Ó, eu vou ligar os layers aqui. Deixei ela um pouquinho mais escura. Eu joguei um pouquinho de azul, de cian. Acho que às vezes até eu puxei muito. Deixa eu puxar um pouco menos. Esse preto aqui me incomoda demais. Aqui até deixaria, mas tentaria abafar um pouquinho para não ficar, essa densidade aqui não chamar muita atenção. Mas você percebe que dessa forma já começa a fazer um pouco mais de sentido. Essa luz aqui já fica mais marcada. Como você tem essa parte que não está muito em contato com o sol, fica um pouquinho mais azuladinha. Essa parte aqui eu escureci, ó, bem suave. E ali eu clareei um pouquinho aqui, ó, para você focar, para você bater o olho e o seu olho vir daqui. Ó, ele segue a linha tem um céu bonito, ó, separado pelas linhas. Você tem o nosso objeto de interesse aqui. Você tem essa luz interagindo um pouco mais forte, uma forma um pouco mais isolada. E aí você meio que separa os planos da magia aqui, do fogo com os carinhas. E eu acho que fica uma dualidade legal de cores, ó. Porque parece que é tipo o bem que tá aqui, né? Meio que o bem contra o mal. Os caras estão indo daqui para uma realidade alternativa, ou sei lá, um planeta MacGyver muito louco. Mas eu achei bem legal, cara. Seu trampo eu achei muito massa quando eu vi. Eu falei, pô, esse trampo tem muito potencial. Mas eu acho que faltou um carinho no mood. E isso, cara, eu fiz rapidão. Eu não tive acesso às máscaras nem nada, tá? Se eu fosse fazer certinho, eu faria as alterações, tentaria ver se eu ia conseguir fazer as montanhas funcionarem, ou até trocar, que a montanha é fácil de achar, para deixar um pouquinho mais numa luz um pouco mais baixa, como tá aqui, assim, ó, e sem estar tão marcada, talvez só marcadinha em cima, alguma coisa assim. Tentaria pegar outros índios, ou pelo menos mostrar o pé de um deles, esconder os dois, ficou meio estranho, checaria a luz disso. Mas você percebe que a ideia principal ali você fez, saca? Acho que fica legal até deixar assim. Vou jogar isso aqui para uns 50%. Não, aí fica caro demais. De repente, por exemplo, você podia brincar aqui e até colocar uma resezinha atrás, se quisesse, tá? Que daí ia separar um pouquinho mais aqui, mas bem suave, bem suave. Mas eu gostei pra caramba do seu trampo, principalmente do céu, cara. Eu achei que faltou você transmitir um pouco mais desse céu pro resto da cena. Tá? Porque lembra que o céu é sempre o que dita tudo da sua cena. E você precisa se basear no céu, cara. Tudo vem do céu. Porque o céu e o sol é o que gera a luz e as cores de tudo que a gente vê. Fora esse elemento muito doido que a gente adicionou aqui, mas a gente já compensou. Você já percebeu que você compensou aqui bastante para que ficasse dessa forma. E olha como fica mais legal, ó. De repente podia até ficar um pouquinho mais claro aqui, ó. Fazer porcamente, só para ver se é uma ideia interessante. Ah, é. Ó. E aí isso podia ficar um pouquinho mais escuro atrás. Nossa, muito forte. Um pouquinho mais escuro atrás. Um pouquinho mais escuro atrás. Ficaria legal também. E aí é brincar com luz, né, cara? Porque daí, ó a diferença que dá. Só de trocar ali. Do escuro pro claro, do claro pro escuro. Beleza? Galera, a gente vai ficando por aqui. Essa semana ainda volto com o Dodge and Burn
recap de 2022 e mandando a real número 2 pra galera. Queria convidar vocês para mandarem os trabalhos. Sempre que mandar, mande pro hugoseneviva@yahoo.com. Não, Hugo Seneviva. O cara tá muito louco já. Fiquei muito tempo gravando, né? hugocantelli@yahoo.com.br. E você, lembrando a vocês sempre que quem puder curtir o nosso canal, puder dar like, deixar um comentário, compartilhar com seus amigos. Eu coloco mais de 2 horas, umas 2 horas de vídeo por semana para vocês. E isso é para vocês, sabe? Então eu acho que seria interessante a gente compartilhar para que isso possa chegar até mais pessoas que também precisam de ajuda do jeito que vocês também precisam. E outra, não tem nada mais legal do que a gente falar do que a gente gosta, vir aqui trocar ideia e ainda passar um conteúdo para vocês. Beleza? Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio.